Você sabia que mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade? Pois é algo agravante, é algo perigoso, porque a obesidade traz muitos riscos para a saúde de uma pessoa. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Não só sobre a obesidade, o sobrepeso, mas como emagrecer. Porque tem gente que come tudo certinho, mas sempre fala, por que eu não consigo emagrecer fazendo tudo certo? É a falta de atividade física? Ou mesmo fazendo atividade física, por que não emagrece? Quem vai conversar com a gente agora é o médico nutrólogo, Dr. Moacir Bezerra. Doutor, seja bem-vindo ao Check-up. Muito obrigado pelo convite. Doutor, por que muitas pessoas têm dificuldade em emagrecer? Como você falou, a obesidade hoje no Brasil é um problema muito grave de saúde pública, inclusive. Tá? Então, hoje, mais do que 50% da população brasileira hoje está com sobrepeso ou obesidade. Isso também é uma coisa que acontece em quase todo mundo, principalmente nos países de primeiro mundo. Mas também não deixa de ocorrer nos países mais pobres. Hoje em dia, há uns 30 anos atrás, a fome era um problema muito grande em termos de saúde pública no mundo todo. E hoje em dia, a obesidade já está se tornando um problema mais grave, inclusive nos países de menor renda. Doutor, qual é a diferença, então, entre o sobrepeso e a obesidade? O que vai diferenciar se tem sobrepeso ou obesidade é o índice de massa corporal. Tá? Então, existem as faixas que foram previstas de índice de massa corporal. Você diz que até 24,9 seria de quilograma por metro quadrado, seria o peso normal. Acima de 25 a 29,9 seria um sobrepeso. E de 30 para cima seria já a obesidade. Então, isso é um parâmetro numérico que foi dado de acordo com o risco aumentado de ter vários tipos de doença. Então, o sobrepeso, a pessoa tem um índice de massa corporal, IMC, de 25 até 29,9 e o obeso, quando ele tem esse IMC acima de 30. Isso muda após os 60 anos de idade, que aí essa faixa já não é mais 25, ele vai variar de 22, o normal, até 27, e acima de 27, qualquer pessoa com mais de 60 anos já é obesa. Doutor, a obesidade é considerada uma doença? Sim, isso é uma coisa muito legal da gente conversar, porque muitas pessoas, até profissionais da área da saúde, encaram ou veem a obesidade como um estado, né, de comportamento ou um estado físico, quando na verdade a obesidade é uma doença crônica, tá? E toda doença crônica, ela não tem cura. Então, já está definido há bastante tempo que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, mas que tem tratamento e controle, como é o diabetes, como é a hipertensão, como é a dislipidemia, que é a alteração do colesterol sanguíneo, né? Então, a gente está tratando de uma doença, está falando de uma doença que, infelizmente, é vista muitas vezes como um estado, às vezes até com muito preconceito, e muitas vezes com muito preconceito, como se fosse ali uma falta de, entre aspas, falta de vergonha da pessoa, uma falta de força de vontade. E a gente vê, poxa, pessoas muito bem-sucedidas em todas as áreas da vida, bons profissionais, bons pais, bons ou mães, bons maridos e esposas, bons filhos, pessoas do bem e que são muitas vezes vistas como não tem, entre aspas, vergonha na cara ou não tem força de vontade só naquela área da vida que seria o comportamento alimentar. E aí surge aquela velha frase, é gordo porque come. Ou pior, é gordo porque não tem vergonha na cara. Isso é preconceito. E aí a nossa grande luta no dia a dia é exatamente desmistificar é como se o obeso fosse o culpado pela doença que tem. O hipertenso não é culpado de ser hipertenso, o diabético não é culpado de ser diabético. E por que o obeso é culpado da doença que ele tem? Tá? Então, a obesidade é uma doença e que ela tem como causas várias causas diferentes. Então, você não tem não é uma doença de uma só causa. Ela tem muitas causas. Por isso que a complexidade do tratamento da obesidade. Então, a gente tem que começar a desmistificar, tem que começar a tirar esse preconceito de dizer que o obeso é culpado pela doença que ele tem e dizer que a obesidade realmente é uma doença. Por que tantas pessoas têm dificuldade de emagrecer? Porque, primeiro de tudo, né, a dieta, né, o que a pessoa come influencia bastante, mas como é difícil fechar a boca? É assim, realmente a resposta para a sua pergunta é muito difícil e ela não tem uma resposta única e nem uma resposta fácil. Tá? Por que é difícil emagrecer? Porque nós somos feitos para engordar. Tá? O ser humano, os animais
nós somos animais, né? E quando fomos feitos, nós somos feitos para estar num ambiente onde não existia uma abundância de alimentos. Então, o alimento sempre foi escasso. E de um momento para o outro, ele passou a ser muito abundante, tá? E com num momento de escassez de alimento, juntar ou reservar energia era uma coisa muito benéfica. Imagine um ancestral nosso que viveu há muitos anos, que se ele conseguisse ser poupador, né, do que ele comia. Ele come, ele usa um pouco só e reserva o resto, sabendo que eu não vou ter uma disponibilidade de um alimento depois. Então, isso, durante um momento da nossa evolução, foi muito importante. Em um dado momento, de alguns poucos anos para cá, a fartura e a facilidade de acesso ao alimento fez com que isso fosse uma coisa que já não é mais vantajosa. Então, hoje você tem acesso ao alimento fácil, na maioria das vezes barato, realmente logicamente que tem alimentos caros, mas na maioria do alimento ele é muito barato, muito calórico, tá certo? E tem um apelo tanto visual como olfativo muito grande. Então, hoje, a indústria alimentícia, ela trabalha para te seduzir a comer mesmo se você não esteja com fome. Então, você vai ver uma comida muito bonita, muito cheirosa, e você vai ficar com vontade de comer, mesmo sem estar com fome. Então, é muito fácil a gente comer. Isso, evolutivamente, foi muito importante. Agora, já não é mais. O grande vilão que faz todo mundo engordar mais, porque tudo em excesso, né, vai gerar um desequilíbrio, mas o que engorda mais é o açúcar? Eu acho que o açúcar é um grande vilão, tá? Mas eu não acho que ele seja o maior de todos os vilões. Assim, eu também não gosto muito dessa abordagem de botar um como vilão e o outro como mocinho. Eu acho que a gente tem que ter muito equilíbrio, certo? Mas o açúcar ele é muito ruim. Por quê? Porque ele é muito calórico, ele não tem nutriente, tá certo? Então você está comendo uma coisa que não te nutre, mas que te dá caloria. Ele leva uma resposta de prazer, chama de prazer hedônico, muito grande, certo? A gente vê alguns pacientes assim, que quando comem o doce, tem uma sensação assim de, até a expressão facial, ai doutor, quando eu como tal chocolate... Mas é bom demais, doutor, então mas é bom demais. Tem coisa melhor que açúcar, gente, mas vamos... Tem coisa melhor do que açúcar, é a cabeça, hein, a mente. Pois é, então o açúcar, ele sim é muito ruim, porque é muito calórico, ele leva a uma resposta de liberação de um hormônio chamado insulina, certo? Que esse hormônio nos leva a ganhar gordura, certo? E além disso, ele não te dá nenhum nutriente importante, ele só adoça a boca. Agora, para quem quer emagrecer, comer carboidrato depois das 18 horas não pode, isso é mito ou é verdade? Também é mito. Você tem que ver o tipo de carboidrato que a pessoa está comendo. Assim, tem muitos mitos. Às vezes é muito difícil a gente falar, porque um dia desse eu fui convidado para dar uma palestra num ambiente só para pessoas da área de saúde e eu quase fui apedrejado por isso. Que a gente fala certas coisas que realmente são tão disseminadas que são dadas como verdade, mas que não é verdade. Tá? Então, o carboidrato, ele não é ruim. O carboidrato é bom. O problema é o tipo de carboidrato que você come. O carboidrato de rápida absorção, que dá uma resposta de aumento da glicose no sangue muito rápido, vai fazer com que você libere esse tal hormônio chamado insulina, e esse hormônio te engorda. Mas você comer um carboidrato de absorção lenta durante a noite, não há problema. Tá certo? Então, a gente tem que mudar o tipo de alimento. Certo? E não, assim, o tipo do carboidrato, e não dizer que carboidrato é ruim, como já foi dito que gordura era muito ruim, hoje em dia a gente está vendo que gordura não é, ou comer proteína é bom demais, se for em excesso a proteína vai ser ruim, o carboidrato em excesso vai ser ruim, e a gordura também. Sempre tem que estar bem equilibrado. Doutor, para finalizar, qual é a dica principal, se o senhor pudesse escolher a principal dica, a principal orientação de um médico nutrólogo para quem está precisando e já sofreu bastante e quer emagrecer? Qual é a dica que o senhor dá agora? Eu acho que essa pessoa precisa, primeiramente, se conscientizar que se ela é obesa, ela tem uma doença e essa doença ela tem que ser tratada pelo resto da vida. Você vai ser sempre uma pessoa que vai ter que ter cuidado com isto, pro resto da vida. Não é um ponto a se chegar, eu alcancei um peso X e ali pronto. Não, neste momento vai ficar mais difícil de manter,
tá? Então, ela sempre vai ter que se cuidar. Atividade física é fundamental que seja feita todos os dias. A gente sabe que tem dia que não vai dar para fazer atividade física, certo? Tem dia que você se programou para fazer e não consegue. Então, se me programa para fazer exercício todo dia, eu vou conseguir fazer 5 ou 6 vezes por semana, não consigo fazer as 7. Se eu me programar fazer 5, eu vou fazer só 4 ou 3. A gente sabe que isso acontece, tá? Então, atividade física com frequência. Não precisa ser muito tempo, passar 3, 4 horas em academia, de jeito nenhum. De 40 minutos a 1 hora por dia, um exercício de moderado a mais intenso seria melhor, tá? Evitar esses alimentos que são muito ricos em calorias e pobres nutricionalmente. Os açúcares, certo? As massas, tá certo? Bolos, sorvete, doce, jujuba, tá? Então, esses alimentos que são pobres em calorias e ricos em caloria e pobres em nutrientes, eles devem ser evitados. E procurar ter uma alimentação bem equilibrada, não excluir um macronutriente, não a comida toda sem gordura, ou toda sem carboidrato, ou toda sem proteína, ou só proteína. Essas coisas, normalmente são efetivas durante um tempo, mas a gente não consegue manter isso durante um período, que o importante é que você cause mudança na vida da pessoa para o resto da vida e ela se torne como eu, que um dia fui obeso, até 11 anos atrás eu era obeso, e eu emagreci, e há 11 anos eu consigo manter. Só com educação, eu tive que me educar para poder conseguir me manter magro, e hoje eu mantenho magro. Então, primeiro, se educar, segundo, fazer exercício todo dia, e aí cortar esses alimentos de muita quantidade de caloria, ou seja, densidade de caloria muito alta, com pouca densidade de nutrientes. Doutor Moacir Bezerra, médico nutrólogo, muito obrigado. Nós passaremos aqui o tempo todo conversando, porque o assunto é muito bom. É um assunto que todo mundo quer saber. A mulher sempre quer, né, perder daqueles velhos 2 quilinhos. Eu quero perder bem mais, né? Já perdi 48, mas agora eu quero perder bem mais. E a gente quer se cuidar, quer saúde. Doutor, muito obrigada. E volte sempre no check-up, porque a gente precisa do senhor. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. E sempre estarei às ordens para conversar na hora que vocês quiserem. Dica importante: equilíbrio.